Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para todos nós que queremos buscar uma vida em santidade. Uma vida alinhada com o Senhor. Uma vida em que Ele se alegra conosco. Uma vida de oração, de busca do Senhor. E hoje temos a grata alegria de ter conosco Letícia Bretas, que estará conversando sobre Austrália, como o Ministério Gideões chegou ali, como a Torre dos Gideões está funcionando naquele país. E você não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, aqui estamos para conversar sobre a Austrália. Eu me lembro que quando o Ministério Gideões 24 Horas começou, Deus falou através do Paulo que este ministério entraria em todas as nações da terra. E durante muito tempo, até 2016, nós estávamos apenas nos 4 continentes. Faltava a Austrália. E de uma maneira muito linda, Deus nos levou ali. E Deus usou um instrumento aqui do Brasil para que o ministério chegasse até a Austrália. Deus usou Manu, Emanuele e usou também Letícia. Letícia, é uma alegria ter você aqui conosco. Prazer, pastora. Muito bom. E você está aproveitando as suas férias para nos visitar? Sim. Conhecer um pouquinho mais do ministério, né, Letícia? Sim. Amém. Amém. Letícia, muitas pessoas aqui, nós no Brasil, estamos vendo Deus levar o ministério de uma forma muito linda, mundo afora. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como foi que você conheceu Jesus, como você chegou à Austrália até a gente chegar no ministério. Então, como foi a sua história com Jesus? Eu cresci numa família católica. Sempre tive um relacionamento com Jesus, mas não um relacionamento profundo de amizade, que eu poderia orar, que eu poderia ter uma convivência dia a dia com Ele, né? E eu fui para a Austrália para aprender inglês por 4 meses. No terceiro dia que eu estava lá, 2 amigas me convidaram para ir numa igreja evangélica. E eu era católica, achei estranho, mas senti algo dentro de mim que eu deveria ir. E eu fui, ao primeiro momento eu achei estranho, porque a igreja era preta, as paredes eram pretas, e eu falei, isso não parece uma igreja, parece mais uma boate, uma casa de festa, mas não uma igreja. Mas Jesus estava lá. Aleluia. E eu tive um encontro maravilhoso, abençoado com Jesus. Eu fui curada, eu tinha 2 hérnias de disco, eu tinha o nervo ciático inflamado, e o pastor orou por mim, no mesmo momento eu fui curada. E eu sempre digo que eu fui, além de ter sido curada, eu fui transformada por Jesus. E também recebi o dom de línguas, porque quando ele começou a orar por mim, eu aprendi o inglês. Eu entendi tudo que o pastor falava e saí de lá entendendo também a língua inglesa e podendo me comunicar em inglês, sendo que eu cheguei sem saber falar. No meu terceiro dia. Então, logo em seguida, 1 ou 2 meses depois, a igreja na qual eu estava frequentando, a Surf City, me contratou para trabalhar no café. 4 meses depois, eu entrei na escola de teologia. 2 anos depois, eu me formei e ainda estou lá. Aleluia! Foi uma ascendência muito rápida, né? Sim. Em meses. Em meses. Uhum. Eu acho que o dom que Deus me deu de poder entender a Bíblia em inglês, eu li a Bíblia em 6 meses, em inglês, porque naquela época, 6 anos atrás, né? Sim. Não tinha facilidade do telefone, da Bíblia no telefone. Eu só tinha uma Bíblia que uma amiga, a Camila, me deu em inglês e eu li a Bíblia em 6 meses em inglês. Olha. E tudo pela graça de Deus, né? Deus, que coisa linda. Sim. E o Espírito Santo ia trazendo Sim. o entendimento. Foi o meu melhor professor. Até hoje é o meu companheiro. Que me ensina, linda. Que me educa. Uhum. E Letícia, a igreja lá em Austrália,
nós estivemos lá e eu senti assim os céus bem abertos, né? Como você definiria a igreja da Austrália? O que você sente de especial ali? E como você se sentiu nesse primeiro contato lá também? É muito diferente porque, como eu era católica aqui, a minha visão é diferente, porque ao meu ver, a igreja lá é muito aberta. As pessoas são muito simpáticas, são muito generosas com o tempo, com o dinheiro. E eu sinto também que não há religião. Eu sinto que há um relacionamento com Jesus. Então, não há muitas leis, não há muitas regras, há mais o amor em Cristo, a questão da oração, a questão de amar o próximo. Então, o que eu senti na igreja, na Surf City, foi o amor. O pastor Richard, foi o meu pastor, ele faleceu no final do ano passado, mas foi um pai para mim por 6 anos. E ele sempre me ensinava sobre o amor. Todos os problemas que eu trazia para ele, conflitos, tudo ele resolvia com a palavra de Deus e com o amor. Então, foi o que mais me tocou na igreja da Austrália, foi o amor. E você estava pensando, você foi para a Austrália pensando em ficar lá, em morar lá? Não. Como foi? Eu tinha planos, meus planos eram passar 4 meses lá e voltar para trabalhar numa empresa em São Paulo. E, inclusive, quem financiou a minha viagem para a Austrália foi a minha chefe. E até hoje ela não é cristã, mas ela entendeu que o meu chamado era para ficar na Austrália. Olha. Então, eu fiquei lá. Você foi pela empresa e Deus te segurou lá. Me segurou, ele planejou estrategicamente. Que lindo. Eu tenho uma amiga em Brasília que, aos 13 anos, quando nós tínhamos 13 anos de idade, a mãe dela teve um sonho. E ela era evangélica, batista, e eu católica. E a mãe dela sonhou que, quando eu me formasse, eu iria para um país estrangeiro e lá eu conheceria Deus. Oh, que lindo. E ela me contou isso e, de certa forma, eu acreditei. E por mais que eu já tivesse a ideia que eu conhecia Deus. Que lindo. Mas foi realmente um encontro face a face. Amém. Que eu tive com ele. Eu vejo no pouquinho tempo que nós tivemos juntas, eu vejo assim que Deus te deu muito sobrenatural. Na sua vida, na vida do seu esposo, o Cezinha, não é? E o casamento de vocês, como é que foi? Porque ele estava aqui no Brasil e você lá na Austrália. Sim. O Cezinha, eu me tornei cristã lá, nós namorávamos, o Cezinha estava no Brasil e ele não era cristão. Ele, pelo contrário, ele acreditava mais em coisas budísticas, místicas. E toda vez que eu tentava falar de Deus para ele, ele mudava de assunto. Então, quando eu fui conversar com o meu pastor, o pastor Richard falou: Letícia, para ele nós vamos orar e jejuar, até Deus transformar o coração dele. E foi isso que nós fizemos. Por 1 ano e meio, nós oramos e jejuamos. E o Cezinha teve um encontro com o Espírito Santo no quarto dele. E ele aceitou Jesus sozinho, sem receber nenhum tipo de pregação, de ensinamento, nada. Só a ministração do Espírito Santo no quarto, de madrugada. E ali ele entregou a vida dele para Deus e Deus trouxe ele para mim lá na Austrália. Nós nos casamos num casamento surpresa. Também foi uma direção de Deus para o meu pastor. Meu pastor fez a proposta de nós casarmos sem convidados, sem festa, sem nada. Nós entramos. Sem o tradicional dos convites, nada. Casamento surpresa para a igreja. Sim. Eu não precisei fazer nada. Eu só precisei ir lá, foi o que ele me falou. Você só vem e chega na igreja às 7 da manhã. Nós chegamos juntos, entramos juntos na igreja. Ele pregou sobre a importância do casamento. Sim. E aí, no final ele falou: agora eu quero mostrar um casamento. E nós entramos na igreja juntos. Eu dei meu testemunho para a igreja, o Cezinha deu o testemunho dele. E foi um casamento totalmente diferente, fora do convencional. Eu pude ver a emoção nas pessoas, a minha emoção também de estar com toda a minha família, porque é difícil você fazer um casamento com 400 convidados. Mas eu pude ter toda a minha família junto comigo no dia, minha família espiritual, junto comigo no dia do casamento. Que lindo. Olha aí, fica a dica para você sobre o jejum e a oração.
Então, quando nós buscamos ao Senhor, quando somos sinceros, quando queremos que Deus cumpra o propósito dele, o caminho é este, é a oração. E quando nós oramos, a mãe orando pelos filhos, a namorada, o namorado, o noivo, a esposa, o esposo, orando uns pelos outros. E também esse preço do jejum. Que coisa tão linda. Então, Deus pode agir, as forças que estão operando ali das trevas, às vezes embaçando o entendimento da pessoa, impedindo que ela ouça e conheça a verdade. Então, isso é quebrado e o Evangelho entra e chega aos corações. É muito lindo, né, Letícia? A gente vê como que Deus age, como que Deus faz e como que Ele transforma. Conhecemos o Cezinha lá e uma bênção a vida dele, né? Sim. E no momento, Letícia, na igreja, o que você tem feito? E a igreja também, qual a área de atuação da igreja ali na cidade, em Surf City? Sim. A igreja de Surf City. Sim, a nossa igreja fica no centro da cidade. Então, nós estamos ali para mostrar o amor de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. É uma região de festa, é uma região de boates, muitas drogas, muito suicídio, muita depressão. Então, nós somos a única igreja evangélica que está ali no centro da cidade. Então, nós estamos ali mesmo para testemunhar e mostrar Jesus. Eu trabalho na parte de cuidados pastorais da igreja, também no evangelismo com o café. Nós temos também um programa para ensinar inglês usando a Bíblia, que eu falo que a gente ensina a Bíblia disfarçadamente usando o inglês, né? Então nós usamos, são em torno de 30, as aulas de inglês. De inglês para 30, em torno de 20 a 30 pessoas semanalmente. A maior parte, 90%, são asiáticos que nunca ouviram falar de Jesus. Então nós temos que falar coisas assim. Às vezes eles perguntam quem foi Jesus, se foi um professor, se foi um advogado. Eles não têm noção nenhuma, principalmente os japoneses, né? Então, também temos o Ministério Gideões, agora lá na Austrália, que eu também cuido. Que bom. Sim. Então, é evangelismo, é oração, não é? Sim. E o testemunho. Bem, eu sei que você deve estar com vontade de ver um pouquinho da Austrália e um pouquinho dessa igreja tão linda. Vamos ver então? Nós vamos chamar este VT para que você possa conhecer um pouquinho de Gold Coast, da igreja Surf City, da nossa ida lá, do congresso, como foi, e dos Gideões naquele lugar. Assista comigo e continuaremos a nossa conversa. Vamos lá. Não é novidade que o Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor trabalha muito para que nações sejam alcançadas pela palavra de Deus. Aquilo que você deseja com toda a intensidade. I don't know about you, you desire with all your heart. Nesse ano, chegou o tempo de Deus para a Austrália e o país criou torres de oração. Pastora Ângela e a missionária Ana Kelly estiveram lá, promovendo um congresso maravilhoso, para que assim o país cresça em oração. Acabamos de chegar, um pouquinho amarrotadas, depois de quase 2 dias, né? 34 horas de viagem. Aqui estamos no aeroporto de Brisbane. Foi muito bom estar com a Ana, nos divertimos bastante, nos alegramos e oramos por esta nação, oramos pela igreja, oramos pelo que vamos fazer aqui. Queremos um tempo maravilhoso e queremos que Deus vai incendiar essa cidade, incendiar a igreja com sua presença e com um chamado maravilhoso de oração 24 horas. Veja um pouquinho do aeroporto aqui em Brisbane. 10 dias de muito aprendizado na igreja Surf City Church. Deus fez grandes coisas no meio do povo. Pastora Ângela ministrou o seminário de apresentação do ministério e o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia. Moisés chega diante de Faraó e diz: olha, o Deus de Israel quer que o seu povo vá ao deserto celebrar festa.
And Moses came to before Pharaoh and said, "My God wants my O help." templo ficou cheio, pessoas sedentas por saber e fazer mais para Deus. Na Austrália, os membros da igreja fizeram questão de ajudar para a construção das torres de oração e tudo deu certo. Bem, você está aqui bem no interior da torre da Surf City Church. E nós estamos vendo aqui como Deus é maravilhoso. Esse globo aqui, igualzinho nós que gravamos lá na Rede Super, foi de uma maneira maravilhosa, praticamente sobrenatural, que este globo está aqui na torre. Exatamente porque esta igreja tem um chamado para as nações da terra, para estarmos orando por todas as nações da terra. Uma irmã aqui da igreja, ela preparou essa bandeira com muito carinho. Uma bandeira para agitar na adoração, para adorar o Senhor. Tem a coroa do rei, muito linda, na cor púrpura, que exatamente traduz a realeza. E está escrito Rei dos Reis. Aqui onde o Senhor há de ser adorado, onde Ele há de ser entronizado. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Com muita unção e uma equipe de pastores experientes e dedicados, a igreja Surf City Church vem crescendo em graça e amor a Deus. Como os planos de Deus são maiores do que podemos imaginar, outros países presentes na igreja australiana foram ungidos como gideões representantes das nações, fazendo com que o mundo se prepare para a volta de Cristo. Abriram os dons espirituais em suas vidas. Missão cumprida na Austrália e é hora de vir embora. Pastora Ângela e Ana Kelly voltam ao Brasil, deixando os australianos com vontade de aprender mais sobre Deus, um povo que ora sem cessar. Então, você pode ver um pouquinho aí da Austrália, ali de Gold Coast. Você pode ver um pouquinho da igreja. Como nós estivemos ali, vimos aquele louvor fluindo, a presença de Deus, as pessoas sentindo mesmo a presença de Deus e permitindo que o Espírito Santo as usasse em adoração, em orações sinceras. E realmente nós vimos que este chamado para serem gideões chegou ali na Austrália. Encontrou corações prontos. E eu sei que você que está nos assistindo, qualquer lugar do mundo, qualquer nação, e aqui no Brasil também, eu sei que Deus tem um chamado para você. Um chamado para orar, um chamado para buscar a sua face, um chamado para ser também um gideão. Vamos ver então com a Letícia como que foi que os gideões chegaram ali. Letícia, eu sei que você já tinha um desejo pela oração, buscar o Senhor. Como foi que vocês se abriram? Como foi que você despertou para os gideões e como os gideões chegaram ali na Austrália? Vamos ver. Sim, eu li um livro do pastor Michael Bickle, da igreja House of Prayer, e no final do livro ele falava do ministério dos gideões, 24 horas, e eu não sabia. E eu lembro que Deus já estava falando comigo sobre a oração 24/7, eu não tinha noção de como fazer. Foi no dia 4 de julho, eu tive um encontro com Deus em oração e eu falei para Deus que eu gostaria muito que Ele me ajudasse a ter um ministério de 24/7 de oração. E Deus falou comigo que através do ministério eu veria os céus na terra. E naquele dia 4 de julho de 2016, eu falei para Deus, Deus, eu peço que o Senhor mande alguém para vir me ajudar, porque eu não tenho noção nenhuma, não tenho experiência nenhuma com intercessão, então eu espero que o Senhor mande para mim alguém para me ajudar, que possa me ajudar com esse ministério. Mas se até março de 2017 ninguém vier, eu mesma irei abrir. Então, 3 meses depois, infelizmente, no dia que o meu pastor morreu, exatamente meia hora antes dele falecer, eu conheci a Manu. E nós estávamos caminhando para casa, a Manu comentou comigo que ela era parte do ministério 24 horas. Olha. E ela falou como se eu não conhecesse.
E eu comecei a chorar de muita emoção, eram mais ou menos 9h30 da noite, muita emoção, eu me emociono até de falar, porque o número 3 é muito importante, Sim. porque o dia era muito importante, conhecer ela e saber que Deus tinha enviado a pessoa, porque ela falou que veio à Austrália com a missão de trazer o ministério, porque em nenhum outro lugar da Oceania havia uma torre de oração. Sim. Então, naquele exato momento eu liguei para o meu pastor, o pastor Justin, e falei com ele, pastor, a pessoa que eu estava orando chegou. E agora? Que lindo. Ele falou, pode organizar tudo. Falou, não tem problema com dinheiro, dinheiro não é barreira, vamos organizar tudo. E eu lembro que eu virei para ela e falei, e agora? No mesmo dia, o que nós fazemos? Ela falou, não, toma aqui meu cartão, eu vou ver com o pessoal lá com a Ana e te trago uma resposta. E logo... Sim. Foi dezembro, né? Sim. Nós começamos a ver passagens para a senhora. Janeiro a senhora estava Sim. lá. E março abrimos a torre. Coisa linda. É Deus mesmo, Deus né? organizou tudo como um maestro. Coisa linda. Foi tudo orquestrado, planejado, estrategicamente no tempo dele. Quando tudo ia acontecendo, antes da chegada da senhora, eu ficava ansiosa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas Deus sempre trazia para mim, não, eu que estou fazendo. Então, com a senhora lá, tudo no tempo certo de Deus, os encontros, tudo foram feitos na ordem que Deus planejou. Deus derramou a graça dele ali de forma linda, né? Sim. Foi algo assim tremendo. E a Manu, a Emanuele, nós a conhecemos na Bahia. E a Manu estava ali na igreja, uma igreja pequena, em Salvador. O seu pastor tinha vindo a Belo Horizonte para conhecer o segredo de Lagoinha. Por que Lagoinha era uma igreja que crescia, era uma igreja de inspiração e de alcance nacional e até internacional? Qual era o segredo de Lagoinha? E quando ele veio, um dia de semana, um dos pastores da igreja o levou para conhecer os ministérios e ele fez essa pergunta: qual é o segredo de Lagoinha? E aquele pastor disse, eu vou te mostrar. E o levou à Torre dos Gideões e disse, aqui tem oração sem cessar. E o levou até o ministério. Na época eu não estava lá, e foi o Paulo, meu esposo, que conversou com ele, apresentou o ministério. Ele foi ungido Gideão ali na nossa sede, levou para a sua igreja e lá nos apresentou a Manu, dizendo, olha, essa aqui é Emanuele, e ela tem um chamado para a Austrália. E ela foi ungida Gideã, e iria daí, acho que um mês ela já iria para a Austrália. Falei, então você antes de viajar, você vai em Belo Horizonte. Nós vamos ter uns 3 dias lá de treinamento, porque Deus vai te usar para levar esse ministério na Oceania. E em outros países, Deus vai te levar para a Austrália. E aí ela encontra você e tudo se encaixa. Se encaixa alinhado. Não é, Letícia? Que coisa tão linda. Nós vemos que o nosso Deus é este Deus de conexões. É este Deus tão maravilhoso que guia nos relacionamentos, no dia, no momento. Deus tem o tempo, o como, o quando. Ele tem tudo certinho. Isso é maravilhoso, por isso nós o adoramos. Por isso nós nos alegramos nele. Manu continua lá, Letícia. Continua. E como que está a torre? A torre hoje, temos 78 gideões. Uau! Estamos orando de quarta a sábado. Que lindo. Os horários da noite são os horários mais disputados, os horários da madrugada. E como eu disse, senhora, é Deus que tem feito tudo. Porque quando a torre começou, eu pensei, como vou fazer isso? Como eu vou conseguir pessoas para orar de madrugada? A cultura australiana, eles não têm costume de dormir tarde. Então, eu fiquei muito preocupada em relação aos horários da madrugada. E outras pessoas que falavam, como foi o primeiro ministério de 24/7 na Austrália, as pessoas também não sabiam o que era uma novidade. Mas Deus trouxe cada Gideão. Deus, eu não precisei ir atrás de ninguém, as pessoas vinham até o café da igreja me procurar para falar sobre o ministério. Então, 8 pessoas foram ungidas nesse período que eu estou aqui no Brasil. As outras 70, a maior parte, Manu me ajudou.
e nós fizemos essas 70 pessoas em 4 meses de torre. lindo. E eu posso dizer, talvez poderia ser até um número maior, mas o tempo que a gente precisa para explicar o ministério, Sim. ungir a pessoa, nos limita. Sim. Mas a torre tem ido muito bem com a unção de Deus está ali. Eu conheço pessoas que eu levo dentro da torre para ungir e chega lá, a pessoa fica muda. E várias vezes elas me pedem desculpa. Eu falo, não precisa. A presença de Deus é tão forte que a pessoa não consegue falar. Várias pessoas contam experiências de anjos na torre. Teve uma delas que deu um testemunho fantástico na igreja. Antes de eu vir para cá, nós tivemos um encontro dos Gideões. Sim. E ela deu o testemunho de que, primeiro, ela não queria participar da torre porque ela não sabia orar. E tem poucos meses ela entrou na torre. E lá na torre ela tem falado que toda vez que ela entra para orar, ela sente que ela não está orando sozinha. E nos últimos 2 sábados, antes de eu vir para cá, no mês de junho, ela sentiu que ela orava com um grupo de pessoas. Que lindo. E ela não tinha certeza se eram anjos, se eram outros gideões, quem eram essas pessoas. E ela orava e ela sentia que ela nem estava dentro da torre, ela sentia como se ela tivesse sido levada para uma outra dimensão. E um dia ela saindo muito emocionada da torre, ela encontrou com uma outra gideã e ela contou a experiência para essa outra gideã que ela não conhecia. E a gideã falou, ué, eu também tenho passado por isso. Que lindo. E eu sinto que são uma experiência que, essa outra gideã contou que ela sente que é como se ela estivesse orando com os gideões de mãos dadas, ligados ao redor do mundo. Então, às vezes um testemunho conecta com o outro. Às vezes uma profecia, a maior parte, na verdade, das profecias, das palavras que a gente ouve em respeito do que vai acontecer com a igreja, estão conectadas com as outras. E às vezes a gente pega um detalhe ali, que nós temos um livro onde eles anotam, né? Então eu pego um detalhe aqui, eu vejo que é como se fosse um quebra-cabeça que Deus tem nos dado, né? Então nós temos muitos testemunhos de pessoas, temos pessoas que estavam presas em presídio, a sentença poderia ser muito ruim para esse rapaz. E um dia, eu mesma orando, eu senti Deus falando que as provas contra essa pessoa, contra esse rapaz, iam desaparecer. E que Jesus ia lavar a vida dele com o sangue dele. E eu contei para a mãe dele. Na quinta-feira, no dia do julgamento, a polícia perdeu as provas contra o rapaz. O magistrado, o juiz, ficou horrorizado, falou que nunca ouvi isso antes. E falou, infelizmente, nós vamos ter que liberar o senhor sem nenhuma punição, porque não há provas. Olha só. Ele hoje está no centro de reabilitação de uma outra igreja na Austrália. E a mãe é uma gideã que levou também um testemunho para contar, porque nós sabemos que foi através das nossas orações, sim, não só da Surf City, mas de todas as outras torres que estavam orando juntos com a gente, sim, pela vida dele, intercedendo, sim, junto com Jesus. O propósito de Deus, né, para abençoar uma vida, para resgatar e fazer algo tão tremendo. É isso aí, a gente vê como que o nosso Deus age. Nós vemos que essa conexão entre as torres, lá na Austrália, lá em Burundi, lá nos Estados Unidos, lá em Honduras, lá na Venezuela, lá em Portugal, sim, na Ucrânia, na Polônia, lá na África do Sul, em Moçambique, Angola, nós vimos como que Deus nos leva numa mesma direção a cumprir o seu propósito. Então, esse Deus maravilhoso precisa ser adorado. E é o que nós vamos fazer agora junto com a Patrícia. Patrícia, é com você. Vamos adorar a este Deus digno de toda a glória. Vamos lá.
É isso, esse Deus maravilhoso é digno de toda glória, de toda honra, e o Senhor faz coisas incríveis e maravilhosas. Conversando aqui com a Letícia, vimos então como Deus, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira, assim, podemos dizer, em conexões especiais no tempo, do modo de Deus, Ele trouxe a oração sem cessar ali para a Austrália. E ali na Austrália eu me lembro que quando nós ungimos os Gideões e pedimos para as pessoas de diferentes nações que foram ungidos como Gideões subirem ali ao palco, subiram 14 nações. Foi tão lindo. Sim. E entre essas 14 nações estava Filipinas. Sim. Como que Daiane levou o ministério para as Filipinas, Letícia? Conta pra gente. A tia dela tem uma igreja, uma Assembleia de Deus na Filipinas, e ela foi para lá ajudar a tia em uma missão. Na igreja ela levou também a visão da torre. Ele já tem um espaço físico dedicado para a torre, e ela abriu a torre, ela fez a ministração sobre como aprender a orar com a Bíblia. Numa quinta-feira, na sexta-feira, a igreja abraçou a ideia, no sábado eles começaram a orar. Hoje, isso foi há um mês atrás, e hoje eles já têm 48 pessoas orando todos sexta e sábado. E o que é mais lindo é saber que os jovens estão orando. Os adolescentes de 18, 17 anos, que às vezes são os mais difíceis, os mais fechados para oração, são os mais abertos e que tomaram a frente da torre nas Filipinas. E nosso projeto é em fevereiro ir lá levar a visão das torres em outras partes da Filipinas, em outras ilhas com a Daiane. Ai, que lindo. Você vai junto com ela? Vou. A nossa igreja irá junto. Ai, que bênção. Vai ser lindo demais. Nós vamos numa missão, sim. Lindo demais. É isso aí. É assim que Deus age. Nosso Deus, ele tem a visão, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, as nações pertencem ao Senhor. E é muito lindo a gente ver como Deus age nas nações, alcançando as nações. E, ao alcançar a Austrália, nós já alcançamos a Nova Zelândia, que lá estavam o Philip e a Jane, né? Sim. Jennifer. A Nova Zelândia. E essas nações, a Daiane já levou para Filipinas, e nós vamos ter agora em agosto o nosso primeiro congresso continental para a Ásia, ali no Japão. E Daiane vai conosco, não é? Sim. Ela vai estar lá, vai estar testemunhando. Sim. E queremos ver ali a Ásia e a Oceania, as ilhas ali todas inflamadas por esse fogo. Amém. Maravilhoso, né, Letícia? Sim. Letícia, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom ter você aqui. E eu queria que você desse uma palavra, Letícia, para os pastores, aos jovens que estão nos assistindo, sobre a importância da oração, da torre, como é bom implantar na igreja. Queria que você desse uma palavra para os pastores e para os jovens. Tá? O que Deus falou comigo, me prometeu, é que eu veria os céus na terra. E o que podemos ver na nossa igreja, através da oração, através do ministério 24 horas diante do Senhor, é a manifestação do reino na terra. Hoje nós vemos pessoas jovens, adultos, idosos, nós temos de 14 até 85 anos, pessoas orando e intercedendo para que o reino venha para a terra. Então, talvez o senhor, o pastor, ou você jovem, acha que seja difícil, acha que seja impossível. Não, não é. É só mais um tempo de dedicação da igreja para se comunicar com Deus e saber qual que é o querer de Deus para aqui, para a terra. Isso. Ai, Letícia, que bom. Foi bom demais Obrigada, ter você aqui. Obrigada, pastora, pelo convite. Amém. É uma honra. Amém. Dá vontade de segurar você mais tempo, da gente poder conversar mais. Sim. Mas é isso aí. Nós queremos que você coloque no seu coração e diante do Senhor este desejo de orar. Assim como Deus falou com a Letícia e Deus a usou. E olha que Deus a usou não apenas para a igreja ali, para uma nação, para um continente e para nações em outros continentes. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua igreja
Então, vamos deixar Deus nos usar, vamos deixar Deus falar conosco, Deus nos preparar para aquele encontro maravilhoso. Então, nosso programa vai chegando ao fim. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa levar esta tocha, ir conosco com este exército tão maravilhoso, orando sem cessar, indo até os confins da terra. Obrigada, Letícia. Obrigada, pastor. A gente ainda continua um pouquinho.